Muito bom dia, senhores. É o vídeo de meio-dia agora. É o primeiro vídeo do dia. Às 6 horas teremos mais um. Ainda não sei qual o assunto exatamente, tem algumas ideias, mas não sei. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a padronização dos gramados do futebol brasileiro, que eu tinha falado ontem, iria falar ontem, mas acabou não dando tempo no vídeo. O vídeo tinha ficado muito longo. E a pré-rodada do sábado do Brasileirão, que teremos 4 jogos entre Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo, Corinthians e Mirassol, RB Bragantino e Grêmio. A rodada começa às 6h30 da tarde, ou seja, o segundo vídeo do dia vai sair no horário que mais ou menos estiverem começando esses jogos. Dito isso, começar pelo começo. Padronização dos gramados do futebol brasileiro. O Samir Chaldi queria fez algumas propostas para melhora do futebol brasileiro em si. E após a recente reclamação que houve no jogo do Bahia e do Palmeiras, que reclamaram que o gramado estava muito ruim da Arena Casa de Apostas Fonte Nova, o Samir ele deu a seguinte declaração que fala sobre a padronização dos gramados no futebol brasileiro. Existem os defensores da grama natural, existem os defensores do campo sintético. É muito complicado você tentar uma padronização assim, porque tem clubes que ainda não têm dinheiro. Caso a CBF arque com esses custos, ficaria excelente. Só que você vai padronizar para qual lado? Vamos supor, você vai padronizar para o campo sintético. Você chega lá no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, controlado pela W Torre. E os shows? Como é que você vai fazer com os shows, que é a maior parte da renda do Allianz Parque? Como que você vai fazer para não ter esse desgaste no gramado, como já aconteceu há algum tempo, por isso que optaram pelo gramado sintético. E caso você vá para o gramado sintético, a padronização do futebol brasileiro para o gramado sintético. Ainda não tem nenhum estudo que comprove que a incidência de lesões ligamentares ou musculares ou de pancada seja maior no gramado sintético do que no gramado natural. Ainda não existe nenhuma, nenhuma pesquisa sobre. O negócio é a preferência dos jogadores e a velocidade que a bola rola, o pique que você vai dar. A gente, apesar de não ter pesquisas, a gente sabe que que o jogador ele se sente muito sem confiança dentro do gramado sintético. A gente viu isso com o Memphis Depay no jogo da volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que ele saiu com uma lesão muscular e uma infelicidade, já que, por exemplo, os jogadores do Palmeiras não sofrem com esse tipo de lesão. Ou os jogadores do Botafogo não sofrem com esse tipo de lesão. O gramado sintético do Botafogo, tudo bem que é muito melhor do que o do Palmeiras. Mas se você faz uma padronização pelo gramado do Botafogo, eu acho que também seria uma boa escolha. Lá no estádio do Botafogo, no Engenhão, poucos. Eu não me lembro de nenhuma lesão ligamentar ou muscular que tenha acontecido durante uma partida contra o Botafogo. Não me recordo assim fácil. Até tentei procurar e não achei. Cara, é o melhor sintético do Brasil. E do mesmo jeito que seria muito bom ter o melhor sintético do Brasil para todos os times, seria muito bom ter o melhor gramado de grama natural do Brasil, que seria a Neoquímica Arena, em todos os estádios do Brasil. Ou Alfredo Jaconi também, que tem um excelente gramado. Couto Pereira, lá, o estádio do Curitiba, que tem um excelente gramado também. Eu acho que se você faz essa padronização no gramado natural, os jogadores ficariam muito mais felizes. Caso seja pelo gramado sintético, que é mais barato de manter, você pode receber shows no estádio e tal, eu acho que causaria uma insatisfação nos jogadores. Mais coisa que ele falou. Ele falou da mudança do calendário, né? Que a gente falou ontem, no vídeo da convocação da seleção. Que ficou um vídeo com todo respeito muito bom.
e ele também fez um estudo sobre fair play financeiro e impedimento semiautomático. Começar pelo impedimento semiautomático. Já passou da hora, né? Uma das maiores ligas do mundo precisa ter um impedimento semiautomático, e a gente já viu alguns lances e algumas decisões de VAR serem muito controversas e coisas que poderiam ser facilmente arrumadas pelo impedimento semiautomático e facilitadas e tirar o tempo, porque hoje uma decisão de VAR vai olhar a linha, vai traçar a linha, demora 5 minutos. Aí tem o árbitro do VAR, o árbitro do vídeo, vira e fala que tem um sentimento de que está impedido. Mas o futebol brasileiro não trabalha com sentimento, trabalha com fatos. Qual é o fato? Está impedido ou não está? E hoje o árbitro de vídeo ele não tem essa capacidade, a maioria pelo menos não tem essa capacidade de entregar um fato. E com um impedimento semiautomático, eu acredito que facilitaria muito o trabalho. Cada decisão duraria 30 segundos, 25 segundos, 20 segundos. Seria algo muito mais rápido e deixaria o jogo mais fluido. Coisa que hoje não é. Hoje cada decisão de VAR demora 4 minutos, 5 minutos. E o tempo não é descontado lá nos acréscimos. O tempo ele vai lá, dos 5 minutos ele vai dar 1,5, vai dar 2 minutos de acréscimo. E aí acaba sendo ruim pro espectador, pro cara que tá no estádio, pro cara que tá em casa assistindo o jogo, pro jogador que precisa de um resultado e tá empatando em 0-0. Aí por causa dessa decisão, ele vai perder 3, 4 minutos que poderia estar sendo uma pressão e é complicado. E o fair play financeiro é até um dos vídeos que eu penso em fazer de terça-feira especiais, né? Sobre principalmente o Flamengo e como que o Flamengo consegue tanto dinheiro para conseguir contratar tantos jogadores de nome. Teve Jorginho, Samuel Lino, Saul, Emerson Royal, Alexandro, só nos últimos 1 ano e meio. Sem contar ainda Davi Luiz lá atrás, Léo Ortiz, que pagou caro, Léo Pereira. Então, é um vídeo que eu ainda estou pensando em fazer. E, cara, acho que o fair play financeiro, não nos modelos da Europa, que os modelos da Europa são falhos. Os modelos da Inglaterra, principalmente, são falhos. O modelo da Inglaterra, vamos supor, você pague 100 milhões de euros pelo X. Você dá um contrato de 5 anos para esse X, você vai pagar 20 milhões. No seu fair play financeiro vai estar lá 20 milhões. Porque ele vai ser dividido pela duração do contrato. E eu acho falho isso, tanto que a gente viu o Chelsea contratando 50 jogadores numa janela. E não caiu no fair play financeiro. O Chelsea tem facilmente 3 times titulares. 4 times titulares. Tem mais de 50 jogadores no elenco. Então E acabam até vendendo jogadores para outros clubes só pra passar por esse fair play financeiro e não receber nenhuma punição. Eu acho que seria muito bom, tanto para os times que pagam aqui no Brasil, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, mais ou menos, né? Mas os times que... os dois principais, né, que pagam realmente, que é o Flamengo e o Palmeiras, quanto para os times que não pagam, que devem Deus e o mundo, que a gente sabe, Corinthians, Santos, você pode colocar, dependendo, Vasco, que é uma SAF, né? E eu acredito que melhoraria muito o nível do futebol brasileiro no geral, desde que seja implementado da forma certa. Não copiar os modelos da Premier League. Lógico que na Premier League existem várias coisas que você pode pegar para melhorar o futebol brasileiro, mas o fair play financeiro não é uma delas. Me diz aí a sua opinião sobre o fair play financeiro, sobre o impedimento semiautomático, e vamos lá para a rodada do Brasileirão. A rodada do Brasileirão começa às 6h30 da tarde, hoje no sábado. Começa com Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense em 8º colocado, Atlético Mineiro em 14º, brigando para não cair. Fluminense joga no Maracanã. Eu acho que vai ser um jogo que, se não decretar um quase rebaixamento do Atlético Mineiro,
vai passar perto. O Atlético Mineiro não tem time para jogar contra o Fluminense. O Fluminense acabou de contratar um novo técnico, né? O Zubeldia. E eu acho que o Atlético Mineiro não tem bola para jogar lá no Maracanã contra o Fluminense, fora de casa. E eu acho que deveria pedir um pouco mais um time como o Atlético Mineiro. A gente sabe que não é um time que tá para cair. Há um ano atrás, 2 anos atrás, estava brigando para ser campeão da Libertadores, brigando para ser campeão do Brasileirão. Chegou agora, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho algo bem complicado. Internacional e Botafogo. Botafogo brigando pelo título, Internacional lá no meio de tabela, meio de tabela para baixo, né? Também brigando para não cair. Eu acho que essa rodada vai dizer muito sobre os times que têm muita chance de cair ou não tem. Porque o Internacional também começou um trabalho novo agora com Ramon Dias, conseguiu um bom resultado contra o Corinthians, mesmo com as suas dúvidas de VAR, dúvidas da arbitragem, a marcação do pênalti meio duvidosa, mas foi um bom resultado em casa contra o Corinthians do Dorival, que joga muito bem em casa, estava perdendo o jogo de 1-0 o jogo inteiro, e foi um bom resultado no geral. E o Botafogo vai tentar se manter na briga pelo G4, para briga pela classificação direta para Libertadores. E aí logo atrás vem o Mirassol, né? Mas o Mirassol joga só às 9 horas da noite contra o Corinthians. Então ainda tem o Bragantino e o Grêmio pra gente falar. O Bragantino e o Grêmio. O Bragantino e o Grêmio vai ser meio que um jogo desperdiçado nesse brasileiro. Os dois estão em 9º e 10º, respectivamente, com a mesma pontuação. E não acredito que não vai ter nada de mais, nada de menos nesse jogo. Vou até poupar um tempo e passar. Corinthians e Mirassol. O Corinthians vai se complicando, hein? A cada rodada que passa, que o Corinthians não consegue pontos, vai se complicando. No domingo foi contra o Flamengo. Dominou o primeiro tempo, não conseguiu matar o jogo. Agora, na quarta-feira, foi contra o Internacional. Dominou o jogo inteiro e não conseguiu matar. Pênalti bobo do Kaká no final do jogo. Que horas que vai conseguir matar o jogo? Na teoria, o Dorival vai ter Yuri e Memphis de volta. Como é que você vai jogar com esse time? Seria um Memphis de 10, meio que fazendo a posição que o Garro fez no ano passado. O Guinegão fazendo a do Memphis do ano passado. E o Yuri fazendo a dele. O Dorival tem um bom problema para resolver aí. É um problema que na teoria vai melhorar o time, esse problema. Porque mesmo que você saia, sei lá, com Yuri e Memphis de titular, você tem no banco um moleque que acabou de fazer, que fez gol contra o Inter, que fez muitos gols e que acabou de subir da base, é um moleque novo, tá cheio de energia e vai pra correria. Mas do mesmo jeito, tá jogando contra o Mirassol, Corinthians não vem tendo bons resultados em casa, e o Mirassol hoje é top 3, top 4 melhores times do Brasil, que jogam bola, né? Com a bola no pé. O time do Mirassol é muito bom, eu já falei isso algumas vezes e repito. O Mirassol tem que ficar de olho e caso ganhe, vai ficar mais forte para briga pelo G4 e pela classificação direta para Libertadores, que eu acho que é muito merecida por esse ano todo do Mirassol. E o Corinthians, caso perca, se afunda, né? Caso Atlético Mineiro e Inter ganhem, se afunda. Porque o Corinthians tem 30, Atlético Mineiro e Internacional tem 29. Eles iriam a 32 e o Corinthians iria para 15º com 30 pontos só. E é uma situação delicadíssima para o Corinthians. O Corinthians, que a gente achava que não tinha perigo de cair quando estava em oitavo, quando estava em nono, uma sequência de resultados negativos pode derrubar o Corinthians e não tá tão tranquilo. E a esperança do Corinthians é chegar tranquilo para as fases finais da Copa do Brasil. Precisa chegar tranquilo, senão vai ter que poupar na Copa do Brasil e vai ter que jogar o Brasileirão com força total.
Mas diz aí, quem você acha que vão ser desses três? Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional. Quem vai ser o pior colocado? Eu, sinceramente, acho que vai ser o Atlético Mineiro. Mas a gente só tem um jeito de descobrir, né? Vendo os próximos jogos e os próximos capítulos. E lá na 37ª rodada a gente volta nesse vídeo e vê se a minha e a sua predict, né, que eu chamo, estavam certos, se o seu palpite estava certo ou não. Muito obrigado, espero você no vídeo das 18. Esse vídeo é um pouco mais curto e o da 18 vai ser maior, né? Valeu!